vamos lá, né? Comecinho de mês, a gente já costuma trazer aqui as melhores oportunidades sempre para o mês. Queria que você comentasse um pouquinho, né? Novembro foi o melhor mês em 3 anos para a Bolsa Brasileira, né? Ali, Ibovespa, os ativos de risco. Como é que foi o mês de novembro para os fundos imobiliários? Foi bom também? Foi bom, mas não na mesma magnitude do que o Ibovespa, né? Não tivemos essa alta aí de 2 dígitos, na verdade foi uma alta de meio dígito, basicamente, né? Subiu 0,66%. Então, a gente, de fato, teve uma performance mais discreta, mas ali, olhando para o índice como um todo, ele pode ser um pouco misleading ali, né? Você tem alguns fatores que afetaram a performance de alguns fundos como um todo, e outros segmentos ali, especialmente alguns mais arrojados, que avançaram bastante. Acho que começando para essa parte menos favorecida, tivemos aí uma volatilidade nos fundos de crédito. Isso tem a ver com a migração, na minha visão, né, com a migração de recursos do crédito para tijolo, para equity, né? Então, a gente consegue notar isso pela performance das ações, as ações foram muito bem. No caso dos microsetores ali do fundo imobiliário, a gente teve essa migração de crédito para tijolo, e isso trouxe os fundos de crédito uma performance instável em novembro, e lembrando que fundos de crédito é quase metade do índice, então tem um peso significativo. Além disso, os fundos de crédito hoje estão com rendimentos um pouco menores do que os últimos 2 anos, dado a correção monetária menor, tanto do CDI ali nos últimos meses, quanto da inflação mais controlada. Então, teve esse efeito aí que trouxe o índice aí para um território marginalmente positivo, e você também teve a questão das ofertas de cotas, né? A gente teve um volume grande de emissão de cotas em novembro, ainda não temos o dado fechado da Anbima, mas nota-se, assim, são mais de 4 bilhões aí emitidos em novembro para fundos grandes, e nesses momentos, né, pontuais, você tem uma estagnação da cota, dado que você tem uma emissão geralmente abaixo da cota de mercado. Então, esses fatores aí tiraram um pouco o acelerador aí do IFIX, mas é bom lembrar que, assim, mesmo nas quedas aí que a gente teve mensais do Ibovespa no segundo semestre, especialmente ali julho, agosto, setembro e outubro, o IFIX absorveu com menor intensidade também, né? E aí está no acumulado do ano com uma alta de pouco mais de 10%. Tá bom também, né? Que na verdade teve uma boa alta ali, novembro compensou os meses ruins, né? Mas o IFIX aí continua em alta, os fundos imobiliários, e foram captados mais de 24 bilhões de reais até outubro, e você bem comentou sobre essa quantidade enorme que a gente teve de emissões ali em novembro. Como deve ser dezembro agora, né? Porque aí você comentou sobre essa estagnação ali do IFIX. Como é que você está enxergando para dezembro, já pensando que, né? Aí você explica mais, claro, sobre o balanço, né? Eles reprecificam ali, né? Os fundos. Conta um pouquinho mais para a gente como é que isso vai impactar e se o mês tende a ser positivo para os fundos imobiliários. Tá, vamos lá. Começando pelo papo das ofertas, a gente tem uma continuidade, um escoamento, vamos dizer assim, das ofertas que foram lançadas aí no final de novembro, que se estendem até dezembro. É um mês que, sazonalmente, tem uma captação favorável para fundos imobiliários, mas, ao mesmo tempo, ele também é um mês mais curto, né? Porque quanto mais próximo do Natal, mais o pessoal vai se distanciando de investimentos, as próprias gestoras ali entram em um período de férias, recesso, etc. Então, é um mês um pouquinho mais curto e com uma certa correria aí para captação. De todo modo, aí entra um pouquinho naquela narrativa, né, de fechar o ano ali com os mercados em alta, também acho que isso entra um pouco na conta, por mais que não tenha um fundamento específico, super técnico. E, por fim, tem uma questão importante, que é um período de reavaliação patrimonial. Os fundos de tijolos têm aí anualmente sua avaliação patrimonial, alguns deles fazem na metade do ano, mas a grande maioria é feita em dezembro. Então, alguns setores, especialmente nos fundos de melhor qualidade, tiveram um bom desempenho em dezembro, isso acima da expectativa, isso pode provocar uma reavaliação patrimonial positiva em algumas carteiras. Isso aliado, eventualmente, a uma taxa de desconto menor, né, que é utilizada aí para
para variação patrimonial. Então, alguns fundos aí específicos podem aí ter ligeiros saltos aí em função de uma remarcação dos seus ativos de uma forma aí próxima de 2 dígitos, talvez próxima de 10, 8%. Tá legal. E pensando, né, nessas emissões, nessa reavaliação patrimonial, como é que vocês pensaram, você especialmente, pensou essa carteira de fundos imobiliários para dezembro? Boa. Eu vou comentar mais especificamente sobre a nossa carteira de top picks dessa vez, que são nossas 5 ideias. A gente teve uma boa performance em novembro, assim, com, claro, um pouco de competência, um pouco de sorte, então subiu 2,66%, foi bem interessante. E aí a gente resolveu realizar a parte do lucro e também aproveitar eventualmente alguma remarcação de um fundo ou outro. Então a troca que a gente fez foi a retirada do XPMOL, XPML11, que é um fundo que a gente continua gostando, continua com recomendação de compra aqui na casa, e a introdução do VISC11, que é um fundo de shoppings bem diversificado. Acho que pensando em timing pode ser interessante, porque ele está num processo de emissão e, como eu falei, a cota aí fica um pouquinho parada nesses momentos, e também tem uma reavaliação aí em dezembro. É claro que a reavaliação patrimonial não é promessa de valorização da cota. De qualquer forma, é um fundo que a gente se sente confortável, tanto após a emissão, para carregar a partir de 2024 também, que está aí na cara do gol, né? Então, VISC seria um desses fundos que vale a pena, né? Que nem você falou, abriu a emissão, né, de cotas aí, continua nesse processo. Então, seria esse o seu destaque para esse mês? Ele é um dos nossos destaques. Eu acho que quando a gente pensa em quando a gente pensa em momento operacional, acho que outro fundo que vale ser destacado é o BTLG11, né, o BTG Logística. Ele é um fundo que já está na nossa seleção há algum tempinho, e havia uma expectativa no mercado em função de uma aquisição de portfólio, né? Ele fez uma captação aí no começo do semestre, estava com dinheiro parado em caixa, e anunciou no final do mês passado aí alguns detalhes envolvendo a operação que já está próxima do fechamento, que é a compra de 3 imóveis ali em Raio 30 de São Paulo, praticamente todos eles. E, na nossa visão, tende a gerar valor profundo, de acordo com as informações publicadas, bem como o portfólio do fundo hoje, como um todo, já está descontado em relação a custo de reposição e a alguns pares. Então, ele tende a entregar um dividend yield bem elevado para 2024 e tem um potencial de ganho de capital na nossa visão. Dezembro pode ser um ponto de entrada, já se valorizou um pouquinho agora, mas ainda continuo achando que dezembro é um bom ponto de entrada para esse fundo, tá? E só para não deixar escapar, queria falar um pouquinho também de fundos de crédito high grade indexados à inflação. Esses players, assim, a grande maioria desses players estão com um desconto bem elevado que eu não vi há algum tempo no mercado. Então, eu não vou passar por hora, a gente deixa para um próximo giro, talvez uma outra indicação, mas eu acho legal o pessoal ficar de olho, que tá quase de graça, vamos dizer assim, entre aspas. Mas olha só, Caio, você passou aí 3 recomendações já, por mais que você não tenha falado, né, especificamente de um fundo sobre crédito high grade, mas você já deixou a dica aí para o pessoal, e o pessoal já teve também VISC11 e BTLG11 também aí dentro da carteira para dezembro, e você que quiser acesso completo, né, a essa carteira para dezembro, a gente vai deixar o link aqui na descrição da nossa live. E lembrando, gente, se você quer saber aí todos, né, o filé mignon dos investimentos para dezembro, assista lá o Onde Investir no canal do Seu Dinheiro, parceiraço nosso aqui no Giro do Mercado, para saber todas essas recomendações, entrevista completa lá com os analistas da Empiricus Research. E obrigada mais uma vez pela participação, Caio, espero te ver em breve aqui, claro, com muito mais recomendações e notícias positivas aí dos FIIs. Brigadão.